Bom dia, meus amigos, minhas amigas do canal Verde Já. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Daniel Dourado, sou engenheiro agrônomo, trabalho há 41 anos com extensão rural, com ciência técnica, voltada principalmente para os camponeses e para as camponesas. E hoje a gente traz um tema aqui bastante interessante, quem trabalha com agricultura orgânica, com agroecologia, que é a adubação verde. É uma técnica bastante interessante, barata, natural, orgânica e fácil de fazer. A questão mais é você ter o conhecimento do que a gente quer passar aqui agora. Então, nesse nosso vídeo, a gente vai trabalhar com diferentes espécies que vão ser cultivadas. A gente vai trabalhar aqui, indicar aqui as plantas para o clima mais temperado, para o clima frio, para o clima tropical, o clima mais quente, quais as espécies mais recomendadas, como realizar o plantio com cultivo de grãos, se a gente vai fazer pré-plantio, se a gente vai fazer pós-plantio da adubo verde, ou se vai fazer consorciado com adubo verde, isso a gente vai explicar e mostrar através de fotografias de diferentes experiências em regiões do Brasil, que a gente teve a oportunidade também de visitar. Falar também a adubação verde dentro do sistema agroflorestal, bastante utilizada, não somente plantas anuais arbustivas, mas arbóreas também. Como cultivar adubos verdes com o plantio das hortaliças, como conciliar isso aí. Qual é a melhor época de plantio? Qual é a melhor época de fazer o corte dessas plantas? Como fazer um arranjo do plantio com plantas anuais e plantas perenes, como eu falei há pouco do sistema agroflorestal, um exemplo. Vamos falar também do sistema de aleias, que são fileiras de plantas, a gente vai entender melhor isso aí. Qual a profundidade do plantio para diferentes espécies? Isso tem que ser observado. Quais as vantagens e desvantagens da adubação verde? Você vai ver que é muito mais vantagens do que desvantagens. Onde encontrar sementes, como produzir essas sementes, como fazer a inoculação de sementes. A gente vai trabalhar esses conteúdos todos aí. E até o coquetel de sementes, se a gente quiser usar um mix de sementes de adubos verdes. Então, o adubo verde já é conhecido de muito tempo, desde o tempo do Egito já se falava da utilização de plantas para adubar o solo. Então, essas plantas, quando a gente fala em adubos verdes, a gente fala muito mais em leguminosas. Por que as plantas da família do feijão, da família das leguminosas? Porque essas plantas têm a capacidade de se associar com bactérias, do gênero Rhizobia principalmente, e essas bactérias têm a capacidade de captar o nitrogênio do ar, que é um gás, e fixar na raiz. Então, essa nodulação que vocês estão vendo aí é a presença das bactérias capturando o nitrogênio e passando para a planta. E a planta, por simbiose, faz também uma ajuda aí para as bactérias. Dá um açúcarzinho aí para elas, né? Dá um mingauzinho aí para elas. Então, é uma perfeita sintonia que a gente chama de simbiose. Então, essas plantas, depois de cortadas, vão deixar essa contribuição de uma fertilização nitrogenada. Então, você não precisa mais comprar adubo químico, comprar ureia, comprar sulfato de amônio, nitrato de amônio, porque você pode produzir isso a partir das próprias plantas. Então, aqui no meu sítio eu estou mostrando uma fotografia de um pé de feijão de porco aqui do lado esquerdo, mostrando já a nodulação, como foi até uma boa nodulação. Inclusive, quanto maior a nodulação das raízes, significa que seu solo é mais fértil, principalmente do ponto de vista biológico, da presença ativa dos micro-organismos. Aqui do lado direito, tem duas plantas bastante conhecidas para quem planta aqui na região tropical, na região mais quente, que é o feijão de porco, essa vagem grande aí, parece uma cor de palha, dá esse caroção branco aí. E do lado esquerdo está aqui a mucuna preta, bastante conhecida, dessas sementes pretas aí, o pessoal usa até para fazer café, eles chamam de Nescafé, mas isso é outra história. Diz até que é bom para limpar as veias, tirar colesterol, essa coisa, ela é até medicinal também. Então observe um outro pé que eu tirei aqui, um enraizamento, beleza, certo? A mucuna preta aqui do lado direito, dando essa grande contribuição, essa grande fitomassa, essa biomassa aí, quando roçada, quando incorporada ao solo, vai deixar nas raízes aqueles carocinhos, aquelas nodulações lá, que já é a fertilização nitrogenada, vai contribuir com um grande aporte aí de biomassa. Quanto mais a gente corta ela um pouco mais tarde, chegando na frutificação, eu vou falar isso mais tarde, mais material ela vai contribuir para deixar no solo. A gente pode roçar ela e deixar como cobertura do solo, ou roçar e fazer uma incorporação superficial para ela derreter mais fácil, né? E solubilizar, deixar disponível os minerais para as plantas, através do humus, né? Então aqui tem alguns exemplos de leguminosas que a gente plantou lá na estação experimental da EBDA, uma empresa de ciência técnica e extensão rural que existe aqui na Bahia. Então aqui do lado esquerdo, acima tem o feijão de porco, já com as vagens já em ponto de maturação, já a ponto de secar para ser colhida. Do lado direito, acima, tem uma área que a gente plantou a mucuna preta,
é muito agressiva, ela enrama tudo que encontrar pela frente. Abaixo tem o pé de andu, que no sul do Brasil o pessoal chama de guandu, mas é o mesmo andu, que na Bahia o pessoal também chama de andives. Aqui do lado direito, abaixo, tem a crotalária. Então, tem diferentes tipos de crotalária. Crotalária junca, crotalária expectabilis, vistosa. Mas a crotalária, essa planta aqui, eu tenho até que chamar a atenção de vocês, que ela é tóxica para os animais. Então, não deve servir como forragem para os animais, não. Já as outras são consideradas, além de adubos verdes, forrageiras também. Então, aqui tem algumas sementes. Essa da frente, logo a gente vê logo a mucuna preta. Tem esse caroção branco aí, é o feijão de porco. Né? E aqui está, do lado esquerdo, aqui o calopogônio, do lado direito aqui tem a crotalária, né? E essa fotografia da esverdeada aí é o feijão de porco, já bem desenvolvido, dando sua contribuição com as folhagens que já caiu, chamando a atenção que essa fotografia aqui é para você colher sementes, mas a gente não vai deixar chegar a esse ponto para fazer o corte. Agora é preciso que os agricultores tenham autonomia na produção de suas próprias sementes. Então a gente pode, vai falar mais tarde disso aí, a gente pode adquirir uma pequena quantidade para multiplicação. Então é o que eu estou fazendo aqui nessa fotografia, do lado esquerdo abaixo, que a gente trabalhava aqui na IBDA, e esse órgão de ciência técnica e extensão rural, e a gente tinha um programa chamado Quintais Agroflorestais, onde eu estava aqui na presença de Valdemar, esse do boné de vermelho aí, e Ana, que é uma agricultora lá de Conceição do Jacuípe, aqui de Binibal, próximo de Feira de Santana, e a gente está distribuindo para ela aí o quê? Sementes de feijão de porco. O Valdemar está segurando um pouquinho de sulfato de cobre, que é para fazer a calda bordaleza, e aqueles tambores, esses tambores aí para fazer o biofertilizante, para fazer o EM, multiplicar o EM, coletar também urina, manipoeira, para fazer um biofertilizante enriquecido. E aqui acima a gente está mostrando uma exposição que a gente sempre tinha aqui anual, em Feira de Santana, isso por feira, uma mandala aí feita com sementes de adubos verdes e alguns adubos líquidos ali para explicar para a turma que ia visitar o stand o que é esses trabalhos aí. E no meu sítio lá do lado direito, aqui um pé de coco, arrodeado aqui já tomado pela mucuna preta, que está dando sua contribuição não somente para manter a terra coberta, mas para fazer também a fertilização nitrogenada. Aqui vocês podem ter uma ideia da quantidade de nitrogênio que é fixado por esses diferentes tipos de espécies. Do lado esquerdo aqui está o nome científico, e do lado do meio, aqui no meio, a gente está vendo o nome comum. Então, a mucuna preta, por exemplo, chega a fixar aqui o quê? Quase 160 quilos de nitrogênio puro por hectare. Ou seja, é uns 3 sacos de ureia aqui por hectare, sem custar nada, né? Se a gente pegar aqui a crotalária, chega a produzir também nessa faixa. Se eu pegar aqui o guandu, que já é uma planta arbustiva, né? Chega até 280 quilos por hectare de nitrogênio. Vamos pegar outra aqui também, o feijão calpi, que é o feijão de corda, que no Nordeste o pessoal chama feijão catador, pode chegar até 340 quilos de nitrogênio por hectare. O calopogônio, conhecido também como calopo, 450 quilos por hectare. Então, uma grande contribuição, inclusive essa é uma planta muito utilizada em fruticultura, para forrar os pomares, né? Forrar as áreas de safes, a área de fruteiras, porque ela fecha bem a terra, impedindo o nascimento do mato. A gente chama de plantas espontâneas. Está aqui o papel dela. A mucuna preta aqui no caso está fazendo esse papel de cobertura do solo, mantendo a terra coberta, impedindo a ação da radiação solar que ia ressecar essa terra, tirar a umidade da terra e deixar a terra dura. Já não faz mais isso porque a mucuna preta não deixa. Ela que está abafando também as plantas que a gente chama de plantas espontâneas. A gente não chama plantas invasoras ou ervas daninhas, o sistema convencional chama, né? Então na agroecologia é uma planta indicadora, é uma planta espontânea. Aqui também vai atrair predadores, para fazer um controle natural de insetos, vai deixar o fertilizante nitrogênio aqui já no solo, e depois de roçada vai deixar a terra coberta com material orgânico, que a gente chama de cobertura morta, e no próximo ano ele pode até incorporar esse bagaço aqui na terra superficialmente, para não botar isso lá para baixo, né, para não fazer aração profunda, e plantar até, ainda é possível plantar feijão, milho, quiabo, alguma coisa que ele queira plantar aqui, ó, né? Abóbora, o que ele quiser plantar, ainda é possível, porque o café não cobriu aqui dessa área toda, né? Então, a grande contribuição que os adubos verdes deixam no solo. Aqui no sul do Brasil, mostrando 2 técnicos aqui, ó. Essa área antes tinha aqui a presença aqui no caso é uma planta indicada para a região temperada, a região fria, é a ervilhaca. Então, ele encheu a área de ervilhaca antes, que a gente chama de pré-plantio, depois roçou a ervilhaca toda, e agora vai plantar o milho.
Então, na época quente, né, ele plantou a ervilhaca no inverno e na época do verão ele vai plantar agora o milho. Então, o milho está plantado diretamente em cima da palhada, que a gente chama de plantio direto, e está aqui esse tapete que esses dois tecos levantaram aí para a gente ver. Então, essa terra está toda molhada aqui embaixo, mantém a terra fresca, a terra úmida, temperatura em torno de 25 graus, que é o recomendável para o clima tropical. As minhocas também curtem bastante essa temperatura amena. Como eu falei, não vai nascer mato aqui, mantém a umidade, mantém a temperatura amena, né? É só vantagem. E o milho, com certeza, vai curtir bastante esse ambiente como está encontrando aqui. E até evita, está até plantado em curva de nível aqui, ó, e evita também o escorrimento da terra, que a gente chama de erosão. Então é só alegria, é só vantagens o plantio de adubos verdes. Aqui foi um trabalho que a gente visitou lá na Embrapa Agrobiologia, lá em Seropédica, região da Baixada Santista, lá no Rio de Janeiro, né? Então lá tem o Embrapa, e aqui é um trabalho de pesquisa que eles estão fazendo. Observe que, por ser pesquisa, isso aqui não é o recomendável, isso aqui foi só para testar mesmo a viabilidade e épocas de plantio. Então aqui, por exemplo, está a mandioca plantada na mesma época da crotalária. Mas o que é que aconteceu? O que é que vocês estão observando aí? Que a crotalária abafou a mandioca. Por quê? Porque foi plantada na mesma época, não pode plantar na mesma época. Então, quando a gente cultiva grãos, essas plantas mais arbustivas, o que acontece? A gente tem que plantar depois da primeira ou segunda capina. Por quê? Porque dá tempo dessas culturas sair na frente. Dá tempo de feijão, de milho, vou mostrar em outros trabalhos, em outras slides aqui na frente. Então, a gente primeiro planta a cultura principal, depois que faz a primeira capina, a primeira limpa, é que você planta nas entrelinhas a semente de adubos verdes. E no Amazonas eles têm muito problema de mato, né? Porque chove bastante, então está sempre fazendo muitas capinas. Então, para evitar essas capinas, que eles estão agora fazendo uso de leguminosas de ciclo curto, né? Anuais, e também de arbustivas e arbóreas, que até a Gliricídia e a Leucena estão plantando também em aleias, em fileiras, para ficar sempre podando essas plantas e fazendo a cobertura lá na mandioca. Aqui foi um trabalho que a gente visitou lá em Sergipe, estava tendo um congresso lá de agroecologia, e a gente foi lá visitar algumas experiências. Observa como a mucuna preta aqui está abafando o mato, né, nas fileiras aqui da bananeira. Né? Então, a banana, as fileiras de banana está aqui, e a mucuna preta está aqui fazendo o papel de uma adubação nitrogenada, de cobertura morta, de incorporação de fitomassa, biomassa, né, de atrair predadores, muitas vantagens que a gente vai falando aí na frente. Aqui uma propriedade lá em Petrolina, e essa agricultura lá, ela ia plantar uva. Mas antes de plantar uva, de revirar a terra, arar a terra, gradear a terra, o que ela fez? Encheu a terra de crotalária. Essa crotalária spectabilis aí, que cresce até mais de 1,5 metro aí, quando ela começar a canivetar, ou seja, começar a frutificação, que ela está com mais massa, ela vai ser toda roçada aí. Ela vai ser toda roçada e a terra vai ficar toda coberta com esse material. A terra já está fertilizada com nitrogênio, já está afofada, porque essas plantas também têm um sistema radicular que rasga a terra lá por baixo, fazendo um papel de subsolagem. Então ela fez aí a subsolagem, a adubação nitrogenada, vai deixar a terra toda coberta e vai plantar agora a uva diretamente em cima desse bagaço, claro, abrindo os berços, né? O espaçamento adequado, e a terra está toda já dando essa contribuição com os adubos verdes aí para a cultura da uva. Aqui um trabalho da Incaper, que é uma empresa de pesquisa ciência técnica lá do Espírito Santo, um trabalho muito bem feito lá por Jacimar, um grande militante do movimento agroecológico aí de muito tempo. E aqui ele plantou também a crotalária. E a crotalária, vocês estão vendo que ele está fazendo o que aqui? Passando um rolo-faca aqui atrás. Esse tratorito aqui, que é um microtrator, né? Está fazendo esse papel de passar aqui e vai cortando. Ele vai ter umas lâminas que a gente vai ver em outra fotografia aí. Essas lâminas vão picando a massa. Então a massa fica toda cobrindo o chão aqui agora. Algumas culturas é possível até você fazer o plantio direto, depois de uns 7, 10 dias aqui, já murchou, já secou esse material. Você pode agora plantar diretamente algumas culturas, por exemplo, fileira de tomate, de pimentão, plantio de quiabo, de abóbora, de melancia. Era possível sim plantar desse jeito aí. Claro que não seria possível você plantar algumas culturas que tem que fazer o canteiro, que seria cenoura, coentro, cebolinha, né? Mas até o couve dá para plantar aqui. Então a gente pode escolher ou plantar para fazer o plantio direto, ou incorporar esse material no solo e levantar os canteiros para fazer outro tipo de plantio. Aqui a gente está vendo uma cerca-viva de Leucena. Leucena é também da família do leguminosa. Ela também fixa nitrogênio do solo. E ela produz grande quantidade de biomassa, podendo até dar 4 a 6 cortes por ano, dependendo, claro, da região. A região mais seca produz até 4 cortes por ano. A região mais chuvosa chega a produzir até 6 cortes por ano.
Então você pode podar isso aqui, jogar nas entrelinhas, ou jogar aqui nos canteiros, picada. Vamos ver aqui agora. Ó. Aqui ele fez o quê? Ele podou a copa da leucena, triturou aqui numa desintegradora, que a gente chama popularmente de forrageira. Então, está o material todo picado. E aqui está fazendo o que aqui agora? Da agricultura orgânica aqui. O operário está aqui tirando esse bagaço da leucena, que é um bagaço riquíssimo em nitrogênio e proteína, que também é uma forrageira para os animais, se quiser dar para a alimentação dos animais. Tem uma relação carbono-nitrogênio baixa, próximo do humus, na faixa de 30 a 35 para 1, ou seja, vai derreter fácil. E aqui ele vai fazer o que esse operário aqui? Distribuir, como estão distribuindo aqui, ó, nas fileiras do plantio de tomate. Então o material está verde aqui ainda. Eu tenho que chamar a atenção de vocês um detalhe. A gente não deve pegar esse material mais verde assim e jogar no pé do tomate, porque ele vai esquentar aqui embaixo ainda, que ele vai fermentar e pode queimar o pé do tomate. Então a gente joga mais afastado um pouco do pé dos tomates, que ela vai murchar aqui, vai secar, vai desdobrando aqui para fornecer o nitrogênio, mas vai também servindo até como cobertura morta. Então aqui está servindo até de uma adubação de cobertura, literalmente falando. Adubação de cobertura, inclusive eu estava até respondendo outro dia no chat, o agricultor estava pedindo como é que ele podia usar a urina. Eu digo que você pode usar a urina até aqui também, ó. Usar a urina líquida, mais concentrada, né? 20 a 30%, e irrigar aqui também, molhar com a urina, com a manipoeira, com o EM, mas aí é outra história. Foi o vídeo que eu fiz sobre adubos líquidos. Então aqui está a contribuição do adubo verde também em plantio de hortaliças. Aqui é a propriedade de João, é o sítio Raiz, que a gente esteve visitando também lá em congresso que teve lá em Brasília, a gente teve a oportunidade de visitar a experiência dele. É o João, é um agrofloresteiro conhecido já no Brasil, discípulo do Ernst Guest, e também a propriedade do sítio Semente, lá de Rômulo. Dois jovens aí bastante batalhadores e os guerreiros aí estão trabalhando. Então o que eles fazem lá? Eles plantam nas carreiras das frutíferas e tal, os pés de eucalipto. O eucalipto, que é uma planta que cresce rápido, ele produz muita biomassa. Então eles podam a copa vão sempre podando a poda dos eucaliptos, tendo cuidado para não cair lá de cima, né? E vai passando numa desintegradora, que a gente chama de forrageira, né? E esse bagaço todo ele está fazendo o que aqui? Cobrindo os canteiros onde vai ser plantadas as hortaliças entre as linhas, né, do sistema agroflorestal. Então, como essas plantas não estão grandes ainda, as frutíferas vão crescer ainda daqui a 3, 5 anos ainda, é possível você plantar aqui hortaliças, grãos, né, e adubos verdes, inclusive. Mas aqui ele trouxe o material já picado para cobrir os canteiros. Olha aí, hortaliças também, tudo já coberto com a palhada, com material podado também, não só de gramíneas, mas também de leguminosas para fazer adubo verde, né? Detalhe aqui, ó, esses regos aqui é para segurar mais a umidade, né? Então esses canteiros é diferente daquele sistema convencional, como geralmente a gente vê por aí, né? Então está aqui também o sistema o canteiro mais abaulado aqui, ó, assim, tipo uma lua, né? Que é para manter a umidade aqui dentro. Então, aqui está até um pé de eucalipto aqui, aipim, paraná, taioba, e aqui o bagaço todo serve para cobrir esse solo. Mais outra fotografia, mais adiantada aí, né? As hortaliças todas protegidas pela poda das leguminosas. Aqui eu quero apresentar para quem não conhece ainda, aquela no meu sítio, em Monte Gordo, em Camaçari, essa planta é chamada Titônia, o gênero Titônia, mas também é muito conhecida como flor do mel, também conhecida como margaridão. Essa planta tem a capacidade, nas suas raízes, que a gente chama de radicelas ou micorrizas, emitir muitas raízes lá por baixo do solo, e essas radicelas têm a capacidade de deixar o fósforo disponível para as plantas. Então o fósforo geralmente é um mineral muito caro, escasso. Nossos solos tropicais têm fósforo, mas ele está fixado. As plantas não conseguem puxar ele. Por isso ele é muito utilizado logo no plantio, na adubação de plantio. Mas a Titônia dá essa contribuição em soltar esse fósforo para o solo. Então por isso que a gente faz o quê? A gente pega, espalha diferentes torceiras da Titônia, do margaridão, dentro da área. Para quê? Para ficar podando. Então quando eu podar a torceirona dessa aqui, ó, olha o tanto de massa que ela vai me dar para eu cobrir minhas fruteiras. Então aqui, por exemplo, o coqueiro, ó, tá aqui os pés de coco novo ainda, já está tudo grande hoje, ó, mas elas estão aqui dando essa contribuição. Eu vou podar isso aqui tudo e jogar aqui no pé das fruteiras. Então é uma adubação verde também. Aqui a gente está vendo também, ó, a batata doce. Aqui também foi plantado mucuna preta, capim de corte, titônia. Para quê? Para ficar sempre podando esse material e jogando aqui nos pés de coco. Ó. Tá aqui já. Ó.
tem até um pé de aipim aqui e tal, o coqueiro está até pequenininho ainda, os troncos de madeira, a gente não toca fogo, né? Bota tudo aqui para cobrir o solo e vai derretendo também, é uma matéria muito rico em nutrientes também, que vai liberando para as plantas. Então esse mato todo que está aqui a gente deixa, por quê? Porque não está atrapalhando o coqueiro. Agora, se eu quiser plantar, como eu já plantei, eu rocei esse material todo e plantei o que é aqui dentro? Plantei aipim, plantei batata doce, plantei abóbora, está vindo um pé de mamão aqui. Eu observo esse detalhe aqui. Aqui tem um pé do lado aqui de aroeira. Por que eu estou deixando esse pé de aroeira aqui na área? Porque ele me dá também muitas podas. Então, de vez em quando, eu estou podando essa aroeira aqui. Para quê? Para pegar essa copa toda aqui e picando e jogando aqui dentro, no redor das fruteiras. Então, isso é adubo verde também. Então, está aí a Titônia mais uma vez, dando sua contribuição para a gente ficar sempre, mantendo a terra sempre coberta, sempre adubada com os adubos verdes. Essa bananeira aqui está até sadia, vigorosa, é uma muda pequena ainda, mas está curtindo bastante aqui essa contribuição da poda dos adubos verdes. Então, observe como é que está esse solo aqui, todo coberto, esse bagaço, tudo que é podado aqui vai cobrir no chão. E aqui eu estou até aplicando aqui o EM, que o EM é um micro-organismo eficaz, né? Uma cauda líquida que a gente coleta na mata, e quando a gente aplica na área também, ele acelera a decomposição desse material e facilita, inclusive, o enraizamento das plantas com a contribuição desses micro-organismos aí. Aí é outra história. Aqui foi uma visita que a gente fez a Ernest Guest, muito tempo essa foto, até o companheiro Henrique aqui, da fazenda Ouro Fino, lá de Jaguaquara, bastante conhecido aí para quem trabalha com sistemas agroflorestais, está sempre fazendo curso de vez em quando lá. E aqui a Ana Cristina, colega nossa, está até hoje trabalhando com a gente atualmente. Aqui Dora já até faleceu, uma colega nossa que esteve visitando com a gente lá, que é um companheiro de Pernambuco, que estava nessa época lá também visitando o ERS, participando da vivência. O que a Ernest fez aqui, para fazer essa parte prática com a gente? Aqui tinha um pé de jaca, que ele pegou a copa do pé de jaca todo e jogou no chão. E pegou esse pé de ingá, também tirou a copa todinha, fez o quê? Jogou no chão. Então aqui ficou o quê? A cobertura da copa dessas árvores contribuindo como adubo. Vai servir de cobertura do solo e vai servir depois de adubo, porque ela vai derreter e dar sua contribuição. Aqui é o trabalho da Embrapa Agrobiologia Encelopédica, como eu falei. O cara encheu a área aqui de crotalária, depois ele roçou isso aqui tudo, observa que já foi roçado, para fazer uma pesquisa de fazer o plantio direto de hortaliças em cima do bagaço da crotalária. Aqui já é o amendoim forrageiro, já é outro tipo de leguminosa. Então ele está fazendo testes aqui de plantar diretamente, plantio direto de hortaliças nesses bagaços aqui da contribuição do amendoim forrageiro, da crotalária, como podia ser outra leguminosa. Aqui é o sistema que a gente chama de aleias. Aleias significa fileiras. Aqui no caso, nessa fotografia, está mostrando fileiras duplas de leucena, mas podia ser fileira simples também. Geralmente a gente dá uma distância de 4 a 5 metros aqui de uma fileira para outra, como a gente faz geralmente no plantio também dos arranjos, né, de sistemas agroflorestais, onde tem as fruteiras. Mas aqui a ideia é que a leucena venha dar contribuição com a sua massa, que eu falei, que pode chegar até a 4 a 6 cortes por ano. Então, essa área aqui é toda adubada somente com essa contribuição aqui da leucena. Ele poda essa copa aqui na época das chuvas, no início das chuvas, joga aqui dentro, tá vendo? Já jogou aqui dentro. Até as estacas que servem para fazer um fogozinho lá para a cozinha, né? E aqui a terra está toda já adubada. Como eu falei, se tinha 4 a 5 metros de distância, é possível você passar aqui o quê? Um microtrator, passar um trator, uma roçadeira ou uma grade e incorporar esse material aqui no solo. E é possível você plantar feijão, milho, né? Girassol, abóbora, melancia, o que você quiser plantar aqui dentro. Quando a leucena começar a crescer de novo, já deu tempo de você colher. Dentro de 3 a 4 meses, você já colheu o seu feijão, o seu milho, o que você plantou aqui dentro. No próximo ano, a leucena já saiu desse estágio, já está desse tamanho de novo, você torna a podar, joga aqui dentro e continua a plantar. Então, é um sistema totalmente sustentável, né? E o detalhe é que isso aqui vai dar outras podas, como eu falei, até 4 a 6 podas que você pode dar não somente para o solo, mas também como forragem para os animais. Você pode até servir diretamente para os animais verde, picado, ou então fazer até silagem ou fazer feno, para guardar para a época da seca, onde tem esse caso de estiagem. Aqui a Embrapa Agrobiologia, partindo desse pressuposto aqui, está fazendo um sistema de aleias aqui de plantio de fileiras, de gliricídia. Aqui já não é mais leucena. A gliricídia é plantada aqui com uma planta leguminosa, fixa nitrogênio no solo nas suas raízes. Ela está sempre fazendo o quê? Fazendo a reciclagem dos nutrientes que as leguminosas, que as hortaliças não estão buscando lá embaixo, elas trazem para aqui para cima, através de suas raízes, bombeando aqui os nutrientes para as folhas, podem isso aqui tudo e joga aqui no chão. Ou então tritura e joga aqui nas hortaliças.
Aqui lá em Ernest, você está vendo que o abacaxi está quase sumindo aqui dentro do bagaço. Então ele deixa, por exemplo, aqui o feijão de porco, o capim de corte, né? As culturas alternativas aqui, para quê? Para ficar podando esse material todo, como vocês estão vendo aqui agora. O abacaxi já está grande, ó, que já foi outra gleba, e a terra está toda esbagaçada, toda coberta aqui pelas podas, e olha a saúde desse abacaxi. Aí faz sair um abacaxi beleza aqui, somente com esse tipo de adubação verde. Aqui eu visitando, eu fiz fazer um curso lá em Santo Inês, região de Vale de Jiquiriçá. Aí eu tive uma folgazinha que eu cheguei antes, né? E eu vou lá visitar o Henrique. Foi a primeira visita que eu fiz lá em Henrique. Já visitei lá umas 3 ou 4 vezes. Henrique não estava na área nesse dia, mas o pai de Henrique, muito gentil, foi me levar nas áreas que Henrique costumava fazer os plantios dele. E ele está me mostrando o que aqui, ó. Nessas fileiras, onde tem aqui o açaí, a bananeira, o cacau, né? O café, parará, tem até plantas madeireiras também, ele plantou essa fileira aqui. O que quer dizer essa fileira aqui? Aqui tem leucena, aqui tem margaridão, aqui tem capim de corte, para quê? Para ficar podando esse material e jogando aqui no pé das frutíferas. É muito comum a gente fazer isso, usar plantas adubadeiras no sistema de agrofloresta para servir de material de poda, de biomassa, utilizando ou plantas anuais ou plantas arbustivas e arbóreas para ficar sempre podando e jogando aqui. Por isso que eles usam também aqui nessas fileiras também o eucalipto, que tem essa finalidade de fornecer massa para ficar podando e jogando aqui no pé das plantas. Observe esse pé de pinha aqui, ó, que é um plantio de pinha. Você nem está vendo direito o pé de pinha aqui. Por quê? Porque está abafado aqui pelo feijão de porco. Está tudo cheio de feijão de porco aqui. Quando esse feijão de porco começar a canivetar, começar a frutificar, ele está com mais massa ainda, agora você vai fazer o quê? Vai roçar ele todinho e deixar aqui cobrindo as fileiras de pinha. Então a pinha já vai ficar adubada e com essa roçagem aqui vai servir também de cobertura morta para a pinha. Aqui na Embrapa Agrobiologia, voltando lá para a Seropédica, no Rio de Janeiro, o que esse cara fez aqui? Ele plantou antes desse tomate aqui a mucuna preta. Quando a mucuna preta começou a canivetar, ela foi roçada, o bagaço foi juntou o bagaço todo nessas fileiras aqui, ó, onde vai ser plantado o tomate, tá vendo? E o tomate agora é plantado, ó, nesse bagaço aqui da mucuna preta. Então, a mucuna preta é quem está adubando aqui as fileiras dos tomates, tá certo? E aqui está um banco de proteínas lá em Orolândia, região lá de Catinga do Moura, em Jacobina, aqui na Bahia. Esse banco de proteínas aqui, tudo aqui é leucena. A leucena é plantada bem adensada, porque a ideia aqui não é virar uma grande árvore, é para produzir muita massa. E essa massa aqui é utilizada como forragem, como eu falei. Então, uma excelente forrageira para dar para os animais, principalmente na época da seca. Eu vou fazer um vídeo depois aqui só de adubação verde para a região semiárida. O pessoal pode falar, mas esse sistema que você está mostrando aí, Daniel, é só na região chuvosa, na região da Mata Atlântica e Paraná, e é fácil. Eu quero ver no semiárido, eu quero ver lá na Caatinga, vocês vão ver. Vou ficar devendo a vocês, o próximo vídeo vai ser adubação verde no semiárido, senão esse vídeo vai ficar muito grande se eu misturar essas coisas, as bolas aí. Então, quais são as espécies que geralmente a gente cultiva para fazer adubação verde? Então, é bastante conhecida na região mais quente, na região tropical. Vamos pegar assim de Minas Gerais para cima do Brasil. Por exemplo, mucuna preta, feijão de porco, crotalária, né? A leucena, a gliricídia, o andu, a clitória, que é a cunhã, né? Então, são plantas mais adaptadas à região mais quente. Se for uma região do Minas Gerais para baixo, lá para o sul do Brasil, que é uma região mais temperada, mais fria, aí eles plantam lá o quê? Variedades adaptadas ao clima frio, que é o tremoço, a aveia preta, a ervilhaca, né? O nabo forrageiro. Então, são outros tipos de culturas que a gente tem que saber escolher as culturas adequadas a cada clima. Como é que eu vou realizar o plantio e cultivo de grãos? Ou você faz o pré-plantio, planta antes para roçar e plantar depois. A gente vai ver depois, no outro vídeo que eu falei, experiência nesse sentido. Mas isso aí você vai perder tempo, porque a área vai ficar parada com esse cultivo para você plantar na época seguinte, né? Mas eu posso também fazer o quê? Fazer aquilo que eu mostrei na estante, que eu vou mostrar no slide daqui a pouco. Eu posso cultivar feijão, milho, plantar na frente, e depois que faça a primeira, segunda capina, aí eu entro com o plantio dessas leguminosas. Então eu posso fazer um consórcio sem perder tempo e sem comprometer a safra do feijão, do milho que saiu na frente. Depois que essas culturas da forrageira forrar a terra toda, deu tempo de eu colher o feijão, colher o milho que saiu na frente, e eu roço esse material todo do adubo verde, já para a próxima safra já ter essa adubação garantida.
No sistema agroflorestal, mostrei na instante a experiência lá de Henrique, né? Então a gente pode plantar na própria fileira das frutíferas, como eu dei o exemplo do eucalipto, né? Para fazer as podas, podia ser o margaridão, podia ser um capim de corte, ou eu posso plantar entre as fileiras os adubos verdes, ou até fazer a poda das plantas arbóreas para triturar e trazer para plantar no sistema agroflorestal, entre as fileiras, o quê? Plantar hortaliças, por exemplo, canteiros de hortaliças. Então, é estratégico isso aqui também. Ou eu posso plantar, podar e jogar diretamente no solo, ou eu triturar, trazer esse material triturado para jogar no pé das plantas ou nos canteiros de hortaliças. Então, nas hortaliças, como eu falei há pouco, a gente sempre deve colocar leguminosas no meio delas, na rotação de culturas. Então, eu já fiz vídeo aí sobre hortaliça, né? Então, é sempre recomendável nunca plantar as hortaliças no mesmo canteiro. Tem que ficar sempre trocando de hortaliças. Folhosas, depois troca pela de raiz, depois troca outra pela de fruto, mas bota sempre uma de grãos também do feijão. Porque o feijão vai deixar a contribuição dela na adubação nitrogenada. Então, a gente coloca na rotação de culturas, ou eu posso trazer o material triturado e cobrir as fileiras do plantio das hortaliças. Qual a melhor época de plantar o adubo verde? A melhor época é no início das chuvas, porque você pega toda a contribuição das chuvas, você vai dar esse estímulo aí da planta crescer e se desenvolver. Certo? Claro que quem planta irrigado pode plantar qualquer época do ano. Qual a época de cortar as leguminosas? Então, as leguminosas antigamente se mandava cortar na época da floração, que é a planta com todo vigor. Mas na agroecologia a gente aprendeu fora da escola, mais de 30, 40 anos aí, que é melhor você cortar quando a planta começa a frutificação. Quando ela começar a produzir a vagem, que os produtores chamam de canivete, quando começar a canivetar, aí você vem agora e roça esse material. Por que nessa fase? Porque ela já produziu mais biomassa, mais fitomassa. Então, uma contribuição maior do que se eu cortasse na floração. Ela ia derreter mais rápido. Mas quando ela já estava mais na frente frutificando, já me dá uma contribuição maior, inclusive uma relação de carbono maior, que vai demorar mais para derreter. Arranjo de plantio com plantas anuais e perenes. Então, aqui que eu falei, aquele exemplo do grão, né? Eu posso plantar associado com plantas anuais ou com plantas perenes para depois roçar esse material ou ficar fazendo a poda dessas plantas aqui perenes. Então, portanto, eu posso usar plantas anuais, plantas arbustivas, plantas arbóreas, associadas com frutíferas, com hortaliças, com madeireiras, com qualquer cultura. Qual a profundidade de plantio que eu devo plantar? Isso aqui tem que ter cuidado, porque tem sementes que são graúdas, como é o caso, por exemplo, do feijão de porco, da mucuna preta, né, do andu, da mucunã, mas aí ela pode plantar numa profundidade até maior, 5 centímetros, por exemplo. O andu poderia ser plantado com 3 centímetros, que já é uma semente menor. Agora, existe semente muito pequenininha, como é o caso, por exemplo, do calopo, né, o calopogônio, que é uma semente pequena. Então, você deve plantar numa profundidade mais rasa. Então, geralmente, 2, no máximo 3 centímetros de profundidade. Porque se você enterrar muito, ela não vai ter força para vigorar, para emergir, né? Fazer a germinação. Então, tem que aprofundar mais ou menos, dependendo do tamanho da semente que você vai plantar. Quais as vantagens e desvantagens da adubação verde? Isso aqui eu vou deixar para o final. Vocês vão ver muito mais vantagens do que desvantagens. Onde encontrar e como produzir sementes. Então, esse é um desafio também, eu diria até com uma certa desvantagem, que você não encontra muito fácil essas sementes no mercado. Né? O bom é você procurar agricultores orgânicos que já utilizam, ou procurar a Emater nos estados, a Secretaria de Agricultura Municipal, que tem os técnicos que trabalham lá, técnico agrícola, agrônomo, veterinário, que de repente sabe onde vende, sabe quem produz. Né? E tem gente hoje ganhando dinheiro produzindo sementes de adubos verdes para vender, justamente para quem não possui. Ou então, em último caso, você pode buscar até na internet, né? Bota lá no professor Google e pede lá sementes de adubos verdes. Aí vai aparecer um bocado de fornecedor lá que vai vender para vocês. O preço deve estar um pouco maior, né? O importante é você conseguir até de graça quando a gente visita as propriedades dos agricultores. E eles dão geralmente algumas vagens, uma mão, 2 mãos, e você multiplicar isso na sua propriedade. Aí eu tenho que chamar a atenção de um detalhe. Quando for para produzir sementes, algumas culturas elas instalam no campo, elas são deiscentes, elas pipocam no campo, como é o caso da mucuna preta. Então você tem que colher essas vagens, arrancar essas plantas e trazer para o terreiro para secar no terreiro. Porque se deixar secar lá no campo, ela vai estourar as vagens e vai ficar nascendo mucuna aí até umas horas. Vai virar uma invasora. Né? É sempre bom ter esse controle aí, dependendo da espécie. Inoculação de sementes. Então isso aqui tem gente que faz também a inoculação. Compra as bactérias, a Embrapa até vende, a Embrapa Agrobiologia que eu citei, por exemplo, eles vendem já, através de isopor, uma quantidade que você vai tratar essas sementes com
as bactérias adaptadas a cada espécie. Então você deve misturar as sementes nesse monte de bactérias aí que já vem, né, que é vendido, e deixa secar um pouquinho na sombra, não é no sol, não, senão vai queimar as bactérias, que são seres vivos. E depois faz o plantio. Então a semente já encontra essa contribuição das bactérias que vai dar o seu arranque. Porque nem sempre o seu solo pode estar até já degradado, já meio fraco. De repente pode ser que não tenha essas sementes dos micro-organismos. Por isso que se compra para fazer a inoculação. Uma outra estratégia também é para fazer o coquetel de sementes. O que é o coquetel? É por isso que você mistura vários tipos de sementes. Então, por exemplo, você pode plantar, misturar. Geralmente você coloca assim, uns 10 quilos. Então, alguns você tem mais quantidade, você tem menos quantidade, aí se geralmente mistura variedade de leguminosas e de gramíneas também. A gramínea também produz muita massa para você incorporar no solo. Por exemplo, o milho, o sorgo, o centeio, o milheto. Então você pode pegar essas sementes e misturar também com sementes de quê? Mucuna preta, feijão de porco, andu, crotalária. Então você faz esse mix aí de sementes, né? 10 tipos de sementes diferentes, girassol e tal, e planta a lanço. A lanço quer dizer o quê? A terra está arada, está gradeada, você espalha na área a lanço, então ela vai nascer essa turma tudo junto aí, planta mais baixa, mais alta, arbustivas, arbóreas, menor, maior. Depois que já começar, a maioria começar a frutificar, aí você roça todo mundo, derruba tudo. Então vai ficar diferentes profundidades, diferentes contribuições, né, para subsolar essa área e dar essa contribuição. Para finalizar aqui, eu vou mostrar um trabalho que o nosso colega Sérgio Carvalho, aqui na região de Conceição do Almeida e Cruz das Almas, fez excelente trabalho nessa empresa que a gente trabalhava aqui na IBDA, Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola. Então, na estação de Conceição do Almeida, ele fez um teste com vários tipos de leguminosas, que vocês vão ver aqui agora, e a ideia dele era saber qual era melhor para adubação verde, qual era melhor para ter um enraizamento mais profundo. Então, ele plantava diferentes quadras, que a gente vai ver aqui agora. Ele cavava um buraco que a gente chama de trincheira, e pegou essa grade aqui, enfiava para tirar tipo uma fatia dessa trincheira. E aqui lavava depois esse solo que estava grudado aqui na trincheira, né, para ver como é que está o enraizamento dessas plantas aqui dentro da trincheira lá, né? Então a mucuna preta, que é bastante conhecida, olha a contribuição que ela deu aqui. Muita massa, realmente ela é muito conhecida por produzir muita massa, muito agressiva, inclusive. Ter cuidado para você não deixar ela sementear no campo, como eu falei, senão ela vai praguejar a sua terra. Mas é excelente para cobrir o solo, é excelente para adubação verde. Já as raízes dela não são tão profundas, não é indicada para subsolagem. Feijão de porco, também bastante conhecido. Ó. Nessa planta aqui fica quase 70 centímetros de altura aí. Ó. Então, cobre bem o solo, serve para adubação verde, muito utilizado para adubação verde para regiões mais quentes, mas as raízes já não penetraram muito fundo no solo. Então já não é uma planta subsoladora, para quem quer recuperar terras degradadas compactadas. Mas vamos ver outras aqui. Ó. A crotalária júncia, essa crotalária que cresce rápido, tem um ciclo precoce, né, e é uma planta muito indicada para fazer adubação verde, porque dá muita massa, tá vendo? Inclusive é recomendado tanto na região mais árida como na região chuvosa. Chamando a atenção mais uma vez que essa planta aqui é tóxica para os animais, não pode ser usada como forragem para os animais porque ela tem toxicidade. Tem uma planta da crotalária, que é a Spectabilis, que ela também é utilizada muito para fazer o controle de nematóide. A terra está muito infestada de nematóide, ela serve para atrair esses nematóides e por alelopatia, né, tirar os nematóides da área. Aí. Outra leguminosa aqui, no caso da outra crotalária, é a crotalária vistosa. Dessa floração diferente aqui, ó. Mas observa que ela tem uma característica importante, ó. A agressividade do sistema radicular. Então ela tem uma raiz bem mais profunda do que aquela outra que a gente viu há pouco, ó, que foi a júncia, ou a Spectabilis também. A vistosa já tem essa característica de ser mais agressiva. Ó. Então quem tem uma terra mais degradada, mais compactada, mais dura, já podia pensar nela aqui, porque ela, além de fazer controle de nematóide, é agressiva no sistema radicular e vai fornecer também massa para adubação verde. O guandu anão, esse aqui é anão, né? Tem vários tipos de andu. Tem um andu anão, tem um andu gigante, tem um anão precoce, mais tardio, tem um anão cinza, tem vários tipos de andu, né? Então tá aqui, o ciclo precoce em relação à floração, flora rápido, que já estaria na época já de cortar. O problema é que as pessoas plantam o andu e na hora de cortar não quer cortar, porque quer comer o grão, né? Então esse aqui também é excelente alimento humano, alimento animal e excelente para adubação verde. As raízes já não é tão agressiva aqui no caso do andu, não.
Mas do andu gigante é sim, é uma planta muito boa para rasgar o solo quando se trata do andu gigante, do andu que tem uma altura maior, né? Aí o pessoal falava que o andu compacta a terra, deixa a terra dura. Aí uma agricultora tomando curso comigo deu uma dica lá, que é da observação dela. Ela falou, não tem nada disso não. Ela não compacta a terra coisa nenhuma. É que vocês ficam lá indo direto lá colher o andu e fica pisando direto lá no pé de andu. Então vocês é que estão compactando a terra e não é o andu não. Pronto, me convenceu. Não compacta a terra coisa nenhuma. Essa é a história. Aqui tem outra planta puerária, também chamada de cudizu tropical. Olha que planta interessante. Aqui já é para uma região mais chuvosa, viu? Que não se dá muito bem na região seca, não. Cobertura plena do solo, como fecha bem o solo, que é muito plantada entre as fruteiras. Adubação verde, excelente para fixação de nitrogênio. Mas olha a agressividade do sistema radicular. Olha para cá. Olha o tanto que ela desceu aqui no solo. Então ela tirou essa fatia aqui naquele buraco, naquela trincheira que eu falei, lavou tudo aqui. Ó. Olha o enraizamento dessa planta. Vocês vão ver também na estante do amendoim forrageiro. Então é uma planta muito indicada para fazer a subsolagem. O caupi, que é o feijão de corda, que aqui no Nordeste o pessoal chama feijão catador, também dá uma contribuição boa de massa, mas igual ao andu, o pessoal não quer incorporar isso no solo, quer colher as vagens para comer, né? Mas é uma alternativa alimentar, ciclo precoce até a floração, já o enraizamento não é tão profundo, apesar de descer bem, por isso que ele é resistente à seca. O labi-labi, também é um outro tipo de leguminosa, está ele aqui, né? Ciclo precoce também, rápido, serve como adubação verde, mas o enraizamento não é tão profundo assim não. Eu não recomendaria muito o labi-labi porque não produz tanta massa como as outras leguminosas não. E também é para a região mais chuvosa, viu, o labi-labi. Amendoim forrageiro, também para as regiões mais chuvosas. O pessoal planta inclusive muito em jardim, em praça, né? Para fechar bem o solo. Olha a agressividade do sistema radicular dele aqui, olha para aqui. Olha que beleza. Então, numa região mais chuvosa, seria uma boa alternativa e também ele se presta para consorciar com gramíneas nas pastagens. Então, o pessoal planta muito eles também entre as fileiras de quintais, de pomares, de frutíferas, porque ele fecha a terra toda e não deixa vir mato. Olha a alfafinha, a aparência do alfafa aqui. Ó. Olha que contribuição ela vai dar de massa aqui. Ó. Também tem um sistema radicular bom aqui, ó. Bem agressivo. Adapta meu consórcio com gramíneas também, cobertura plena do solo, e é uma planta perene, que você podar aqui, ele torna a vir a nascer novamente. O pessoal usa muito para fazer feno, para dar como forragem para os animais na época seca. A leucena já é uma planta arbórea, né? O andu é arbustivo, aquelas outras são anuais, ciclo curto, mas a leucena foi plantada aqui muito próxima da outra, porque você está pensando aqui, nessa massa aqui toda, para você triturar e levar lá para as hortaliças, ou jogar no chão aí mesmo, junto das fileiras de frutíferas. Então ela tem um sistema radicular bastante agressivo, por ser uma árvore, né? Ó, tem a raiz pivotante também que desce mais profundamente, por isso que ela vai lhe dar 4 a 5 podas durante o ano. Então você pode estrategicamente usar a leucena, gliricídia, né? Para fazer podas e dar essa contribuição de adubos verdes. E o bom aqui é que vira uma fábrica de adubo e uma fábrica de forragem, de alimentação dos animais também, certo? Aqui a clitória, também conhecida como cunhã, é uma planta bastante agressiva também no sistema radicular, olha como desce bastante, por isso que é muito resistente à seca também, tanto na região chuvosa como na região seca, a clitória se dá bem, ou a cunhã, chamada popularmente, né? Então é agressiva no sistema radicular, produz muita biomassa, né? E incorpora mais carbono, porque tem mais galhas para manter mais esse humus estável. Então, o resultado dessa pesquisa, o Sérgio Ricardo nos indica aqui, ó, como subsolador, para rasgar bem a terra, para fofar a terra, teria o quê? A clitória, que é a cunhã, a clotalária júncia, o calopo orgônico, que é o calopo, e o amendoim forrageiro, como a gente viu aí há pouco. Já para adubação verde, fornecimento de mais massa, né, biomassa, é muito comum na região mais, por exemplo, mais seca, ferrão de porco, mucuna preta também se planta na região chuvosa também. O calopo orgônico, vocês viram que fecha bem a terra, produz muita massa. A puerária, que é o cudizu tropical, né? A alfafinha, então você vê que elas dão uma grande contribuição de massa, de biomassa, além de fazer a adubação verde. Para consorciar com pastagens, quem tem pecuária, então tem a alfafinha, o amendoim forrageiro e o calopo, são plantas muito boas para você também usar, para enriquecer sua pastagem. Então, em vez de só de gramínea, você vai ter também agora leguminosas na pastagem, que com certeza vai ser uma forragem para enriquecer essa ração dos animais. Então, finalizando, quais são as vantagens da adubação verde? Então, a gente precisa incentivar mais esse plantio de adubos verdes.
E tem muitos agricultores, a gente ensina isso nos cursos, discute isso nos cursos, leva eles para visitar as experiências e o cara ainda está com dificuldade de botar isso em prática, talvez pela dificuldade de arranjar sementes. Tinha até um programa do Ministério da Agricultura que doava sementes para os agricultores fazerem o banco de sementes. Não precisa trocar semente um com o outro, fazer o banco de sementes, seja individual, seja grupal, coletivamente. Então, aumenta a capacidade de armazenamento de água do solo, né? Porque essa massa toda vai ficar no solo. Descompactação do solo, vocês viram plantas que são subsoladoras, né? Ou seja, o caso de descompactação por ter um sistema radicular agressivo. Fornecimento de nitrogênio diretamente fixado da natureza, que é a fixação biológica do nitrogênio pelas bactérias, então adubação nitrogenada. Aumento da atividade microbiana do solo, que vai dar um grande aporte aqui de biomassa para o solo. Isso é a comida dos micro-organismos. Isso vai se transformar em humus, né? Vai ser umificado pela ação microbiana. Protege o solo contra a erosão, a chuva não arrastasse o solo. E também protege da radiação solar. Então, é uma região muito quente, como é a região do Nordeste, semiárida, Caatinga. Então, é uma grande proteção do solo contra a insolação, porque a insolação retira a umidade do solo e deixa a terra dura. Mas com aquela cobertura da roçagem da adubo verde, já não tem mais esse problema. Supressão de plantas espontâneas. Então, vai abafar o mato, evitar capinas, evitar mão de obra para capinar, porque a terra está toda coberta. Recuperação de terras degradadas, justamente por essas plantas mais que descompactam o solo, as plantas que a gente chama de subsoladoras. Diminui os custos com a aquisição de adubos. Então, se adubo nitrogenado já está garantido agora, está difícil você conseguir hoje dinheiro para estar comprando adubo químico, ureia, amônia, né, sulfato de amônio, nitrato de cálcio. A própria esterco está ficando difícil, inclusive esterco está tudo contaminado. E redução de pragas e doenças nas culturas, porque também atrai muitos predadores, muitos inimigos naturais e vai fazendo um controle com essa biodiversidade que você incrementa nesse arranjo aí com a presença dos adubos verdes. E a desvantagem seria o quê? Ocupa o solo, quem vai fazer um sistema de pré-plantio, plantar primeiro eras para roçar e depois plantar o seu cultivo. A gente pode também fazer, para evitar isso, a gente faz logo o plantio consorciado, depois das primeiras capinas, né? Ou fazer aquele sistema de aleias, de fileiras, para ficar podando as plantas, para não ter esse problema aí. Disponibilidade de máquinas e equipamentos para o corte, aqui é um problema sim, certo? Porque não é todo agricultor que vai ter, por exemplo, um tratorito, uma roçadeira costal, uma roçadeira puxada por trator, né? Muitos vai ter que fazer o quê? Lançar a mão mesmo da força bruta, que é o facão, o foice, a estrovenga, né? Ou até mesmo a enxada, para incorporar para cortar esse material. Esse, para mim, é a maior desvantagem, é essa mão de obra aí. Por isso que lá no meu sítio, eu prefiro mais essas plantas que produzem muita massa, mas são arbustivas e arbóreas. Porque eu só faço podar com facão, é mais fácil para mim, do que porque eu não vou investir, né, em microtrator, em roçadeira costal, que minha área é pequena, né, não compensa eu fazer isso. Então eu faço mais as minhas podas, brincando lá de podar essas plantas tudo lá, para mim é uma curtição. E a outra dificuldade é sementes. Então seria uma desvantagem que a gente não tem muita semente disponível no mercado para aquisição, mas a gente tem que procurar correr atrás e multiplicar essas sementes na propriedade, ter nosso banco de sementes, não só de um tipo, de dois tipos. Quanto mais variedade a gente tiver na área, melhor. Então está aqui agora a fotografia de um rolo faca, que é um equipamento puxado aqui por trator. Observe um detalhe aqui dele. Ó. Então aqui tem umas lâminas afiadas aqui, ó. Isso aqui é comprado no mercado, mas eu já vi agricultor fazendo o seguinte, uma tora de madeira aqui, ele acoplou aqui com uma cinta de aço, né? Aquelas lâminas de caminhão amolada, então ele já barateou bastante para não comprar isso aqui caro no mercado. E aí puxado por tração animal. Ou então dois tambores, o Alex foi fazer isso, o Alex deixamos o francês aqui em Santa Bárbara, ele amarrou aqui 2 tambores cheio de terra e fez essas lâminas também amarradas aqui na cinta, ele é até torneiro mecânico, ele tinha manha para fazer isso. Mas só que ficou muito pesado. Até hoje os animais dele não estão querendo saber de puxar aquele negócio pesadão retado. Aí ficou lá como um monumento lá na propriedade dele. Então nem sempre dá certo as ideias para cada realidade. Então observe aqui já uma coisa mais leve, ó, tá vendo? Aqui é puxada por trator ou tração animal. Isso aqui vai passando e picando a massa. A gente vai ver aqui agora. Aqui já é um tratorito. Aqui é bem fácil. Aqui esse tratorito também, além de ter aquela enxada rotativa, você pode também acoplar, alguns pegam, né, equipamentos como a roçadeira, então você pode com um microtrator desse aí fazer esse material, como a gente mostrou aqui naquela da Incapé, né, no Espírito Santo, aí um microtrator fazendo aqui, passando o rolo faca, ó, picando a massa toda. Já aqui está uma roçadeira puxada por trator,
Então o trator vai passar aqui agora, derrubar isso aí tudo, cortar esse material todo. E por último, a gente pode ter também o quê? Uma roçadeira costal. Claro que não é todo agricultor que vai ter sua roçadeira costal. A gente recomenda sempre, através inclusive de políticas públicas, de projetos, que o grupo de agricultores, que a associação de agricultores, que a cooperativa adquira pelo menos 2 a 3 roçadeiras dessa aí, para ficar disponível para os agricultores. Ou até alugar a preço de custo, alugar por um preço barato, apenas para dar manutenção aqui no combustível, no óleozinho que bota aqui, 2 tempos, para lá, para o agricultor ter disponível esse equipamento na sua propriedade. Não precisa cada um ter o seu. Porque não compensa, né? Até um equipamento desse aqui é quase R$ 2.500, R$ 3.000. Então observe que ele está passando aqui a roçadeira, triturando rapidinho, ele corta isso aqui tudo. Está vendo aqui já o material picado no chão. E aqui está mostrando uma área que foi feita em pré-plantio, a área estava toda com adubação verde aqui, roçou tudo, tá vendo? A contribuição que ele deixou aqui no solo. Depois de uma semana, 10 dias, isso aqui já está tudo seco, sem precisar nem passar herbicida, pelo amor de Deus. A agroecologia não trabalha com herbicida. E aqui foi feito o plantio direto, ó, em cima da palhada, ó, dos adubos verdes. Então, uma estratégia bastante sustentável, né? Vai evitar erosão, vai evitar ressecamento, a terra está adubada, e é uma excelente ferramenta aí para os agricultores correrem atrás, ok? Então a gente termina por aqui, chamo vocês para o debate lá no chat, então a gente está sempre olhando lá, acompanhando a contribuição de vocês lá no nosso canal Verde Já, e vocês podem tirar suas dúvidas, fazer suas perguntas, contar seus relatos, suas experiências, que a gente quer interagir com vocês, tá bom? Então quem não conhece o nosso canal, a gente agradece a atenção de vocês ficarem aqui até o final. Nosso canal é o Verde Já no YouTube. E se gostou, curta, se inscrevam, compartilhem. Vamos socializar essas informações para quem precisa, tá certo? Então que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos livre de todo mal e nos garantindo paz e saúde, tá bom? Então, namastê.